Bom dia, eu sou a professora Mariana e a nossa aula de hoje será sobre cinética química. Então, o que seria a cinética química? A cinética química, então, vai ser uma ciência, uma parte da ciência, né, que vai estudar a velocidade das reações químicas. Né? As reações químicas, elas possuem velocidades próprias. Então, a gente tem, por exemplo, reações de combustão, que combustão sempre queima, né? Queima com oxigênio, com gás de oxigênio, são reações muito rápidas, tá? E nós temos também reações que são muito lentas, demoram às vezes anos para acontecer, né? Que é, por exemplo, a formação do petróleo. Então, como eu falei, a cinética estuda então a velocidade das reações, mas não só a velocidade da reação. O que é a velocidade da reação, né? É o tempo ao qual o reagente se transforma no produto. Né? Então, quanto tempo demora para essa reação química acontecer? Tá? Isso é velocidade. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. E existem também fatores que influenciam essas velocidades. E a cinética, então, vai estudar quais são esses fatores. Exemplos deles são concentração dos reagentes. Eu posso ter a mesma reação química, que se ela estiver mais concentrada ou mais diluída, essa reação vai ocorrer de maneira diferente, né, com tempos diferentes. Superfície de contato, que a gente vai ver um pouco para frente, isso tem a ver com a exposição aí do reagente, tá? A temperatura na qual aquela reação está acontecendo, então uma reação a 25 graus, uma reação a 30 graus, ela vai ser mais rápida, mais lenta, a gente vai ver como é que ela vai se comportar, e a utilização ou não de catalisadores ou inibidores. Os catalisadores ou inibidores, eles têm o próprio nome já diz, eles têm a função de ou acelerar ou retardar, então, essa velocidade de reação. Então, é uma ilustraçãozinha do que seria essa velocidade de reação, né? Eu tenho uma reação genérica, tenho um reagente A transformando um produto B. No tempo zero, lá no iníciozinho, o reagente está representado por azulzinho e o produto por rosinha. Tenho aqui só reagente no meu recipiente. Né? Conforme o tempo vai passando, do ok, vai começar a contar o tempo. Eu vou então tendo transformação. A reação A vai ocorrendo, o meu reagente vai se transformando em produto. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de produto vai aumentando, de reagente vai diminuindo, até que eu só tenha meu produto e não tenha mais reagente. Conversão completa. Tá? Então, como é que fica essa velocidade? Eu tenho, tá vendo? Eu saio do tempo zero e vou aumentando a minha quantidade conforme o tempo vai passando, produto sendo formado. Isso aqui é uma curva de velocidade, a velocidade aumenta com o tempo. E do reagente? Do reagente eu tenho um decaimento da velocidade, porque a velocidade vai diminuindo com o tempo conforme o meu reagente vai sendo consumido. Então, curvas de velocidade são sempre exponenciais, tá? Exemplo aqui de uma reação. Eu tenho brometo com álcool, tá? Sendo formado. Se dissociando, tá? Então, a gente tem íons brometo e íons H+, e a formação de CO2 gasoso. Então, como eu tenho formação de CO2 gasoso e íons de solução, essa solução com o tempo vai perdendo a coloração. A cor avermelhada aqui é por conta do bromo, porque o bromo tem uma coloração avermelhada. E com o passar do tempo, como a coloração do bromo vai diminuindo, eu vou passando a ter CO2, que é incolor, que é um gás incolor, né? E os íons em solução, essa solução vai perdendo a cor até que fique totalmente transparente, tá? Como é que eu calculo a velocidade, então, da reação química? A velocidade da reação química, ela é calculada por a velocidade de A, né? Por um ΔA sobre o ΔT, e a velocidade de B como ΔB sobre o ΔT. O que é isso? É delta da concentração. Concentração do reagente A no meu estado final, menos a concentração do reagente A no meu estado inicial. Se no final eu não tiver reagente, a concentração do reagente no final é zero.
menos a concentração inicial. Esse valor aqui, quando eu tenho dos reagentes, vai ser sempre negativo, porque o reagente está sendo consumido. Mas no produto, no início não tinha nada, esse valor aqui vai ser zero. Eu tenho minha concentração final. Então, esse valor será positivo, porque eu tenho produto sendo formado. Então, se eu tiver uma reação, uma velocidade, você tem como saber se ele é um produto, se ele é um reagente, somente pelo seu sinalzinho. O negativo quer dizer que eu estou sendo consumido. Positivo quer dizer que eu estou sendo formado. Se eu estou sendo consumido, eu sou reagente. Se eu estou sendo formado, eu sou produto. Então, condições. Quais são as condições para que uma reação química possa ocorrer? Tá? Então, eu preciso ter a natureza dos reagentes. Esse reagente, ele é formado de quê? Quais são as suas propriedades? Eu tenho um reagente ácido, reagente básico, reagente neutro. Eu vou conseguir reagir essas duas substâncias para formar o produto que eu quero? Então, a natureza desse reagente. Preciso ter a colisão entre as moléculas. E a reação endotérmica, por exemplo, eu preciso fornecer calor para que haja o choque entre essas moléculas. Ou então uma reação exotérmica, ela ocorre naturalmente. As moléculas se chocam para que ocorra a quebra das ligações. Então, quando ocorre quebra das ligações, eu consigo formar novas ligações. Tá? Então, preciso ter uma orientação favorável. Eu vou do reagente, preciso ir do reagente para o produto. E aí tem situações como concentração, meio que está inserido, tudo isso favorece. Uma energia mínima, né? Aquilo que a gente fala, aquela energia de ativação. Então, eu preciso ter uma quantidade mínima de energia para que minha reação aconteça. Essa energia, ela pode ser proveniente do próprio sistema, ela pode ser fornecida através de calor, mas a partir daquele momento, se eu não precisar fornecer mais energia, ela é uma reação espontânea, vai ocorrer normalmente. Se eu precisar continuar fornecendo, então, não só espontânea, ela também é exotérmica, né? Eu forneci energia, mas acabou, não preciso mais, aí ela libera calor. Agora, se eu precisar continuar fornecendo energia o tempo inteiro, ela é uma reação, então, endotérmica. E aí eu tenho, então, a reação química. Então, o que seria essa colisão entre as moléculas? A gente fala que se chama teoria das colisões. Então, ela se baseia no modelo cinético dos gases. Então, uma reação é um fenômeno probabilístico. Então, tem choques entre as moléculas. Então, tem os reagentes, eles vão se encontrar. O encontro dessas moléculas vai corresponder a uma colisão. Então, vou ter choque entre essas moléculas. Elas podem colidir e se separar, ou podem colidir, romper a ligação e formar novas ligações. Naquele caso do bromo, acontecia as duas coisas, a mudança da coloração. Eu tinha o rompimento e a separação, a formação de íons, brometo e H+, e tinha também a colisão, o rompe e forma nova ligação, que foi a formação de CO2. Tá? Nesse caso aqui, ó. Eu tenho o rompimento, onde eu formo íons, e tem o rompimento com formação de novas ligações, onde eu formei o CO2. Você vê que nesse caso aqui não tinha CO2 antes. Tá? A frequência com qual as moléculas colidem. Então, eu tive uma frequência maior, uma frequência menor, aí eu tenho uma velocidade maior ou menor. E a fração das colisões, que representa uma energia mínima. Então, por exemplo, aqui eu tenho, para que uma reação aconteça, é necessário que as moléculas do reagente colidam com a orientação correta. Eu tenho exemplos aqui. Uma substância com a molécula na horizontal e na vertical. Eu não consigo colidir. Eles vão colidir de maneira errada, então não vai ocorrer reação. Para ocorrer reação, os dois precisam entrar em contato, porque o vermelhinho precisa entrar em contato com o verdinho, tá vendo aqui? E aí, nesse caso, pode ocorrer a reação. Então, as moléculas vão se chocar o tempo todo, vão estar lá se chocando. Isso aqui acontece. Se eu tivesse uma simulação, estariam se chocando o tempo todo. Quando o choque foi efetivo, a reação ocorre. Quando o choque foi errado, elas vão continuar se chocando até obter um choque efetivo. Tá? O que seria, então, essa energia mínima? Então, em 1888, o químico sueco, né, de Arrhenius, Svante Arrhenius, ele sugeriu que as moléculas deviam possuir uma energia mínima para que pudessem reagir. Então, no modelo lá da colisão, a energia na colisão
provém da energia cinética, o próprio movimento das moléculas provém dessa energia mínima, tá? Então, em cada colisão, essa energia pode provocar o estiramento, a flexão, a torção e o rompimento, que é o caso das reações químicas. Para que a reação química aconteça, as moléculas devem apresentar uma energia cinética superior ou igual a um certo mínimo, e esse mínimo é chamado de energia de ativação. Então, essa energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Tá? Então, tá aqui, ó. Energia de ativação a gente vai chamar a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Então, tem aqui, ó, A2 e B2, tá vendo? Eu vou formar, tem aqui, ó, até AB mais B2. Então, qual é a energia de ativação? É a energia que, para que ela aconteça. Ela está acontecendo aqui, ó, aqui em cima. Então, é essa energia aqui, ó. Então, a gente vai chamar que é a energia do complexo ativado, que é do pico, menos a energia dos reagentes, tá vendo? Então, é sempre esse pico aqui que é a energia de ativação. Aqui é a mesma coisa, eu tenho aqui, ó, energia, na reação que é exotérmica, né? Agora eu tenho reagente, quando eu atingir o pico, isso aqui é a energia de ativação. Então o que seria esse B e esse C? Isso aqui é o ΔH, energia do produto menos energia do reagente. Esse Czinho é o ΔH. E o ΔH dessa reação aqui é esse Czinho aqui, tá vendo? Então, quais são os fatores que vão influenciar na velocidade da reação? A temperatura, a gente falou na frente. O estado físico dos reagentes, superfície de contato, os catalisadores e a concentração dos reagentes. Primeiro, vamos falar da temperatura. Então, para a maioria das reações, a velocidade aumenta com o aumento da temperatura. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética, aumento a energia cinética provoca um maior número de choques, que aumenta a velocidade, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, uma reação a 25 graus, uma reação a 30 graus vai ter uma velocidade maior do que a 25. Então, exemplo, utilizando a regra de Van 't Hoff. Um aumento de 10 graus faz com que a velocidade da reação dobre. Tá? Essa regra ela possui limitações e não é sempre válida, mas exemplo. Eu tenho temperatura de 5, de 15 e de 25. Se a velocidade era V quando eu estou com uma temperatura de 5 graus, quando aumentar 10 graus, ela vai passar a ser 2V. Quando eu aumentar mais 10 graus, ela vai passar a ser 4V. Falando do estado físico dos reagentes agora, quanto maior for o estado entrópico dos reagentes, mais rápida será a reação. O que significa esse estado entrópico? Tem a ver com o estado físico, estado de maior energia e estado de menor energia. Então, substâncias que estão no estado líquido tendem a reagir mais rapidamente do que as que estiverem no estado sólido. E, por consequência, as que estão no estado gasoso reagem mais rapidamente do que estão no estado líquido. Quanto maior o estado energético, maior a energia de cinética, maior o choque, mais livres elas estão, tem mais choque entre as moléculas, então favorece a reação química. Então, o menor o estado energético, que é o sólido, é o estado mais lento de reação. Tá? A superfície de contato. Então, o que significa a superfície de contato? Se eu quiser preencher, por exemplo, uma xícara, eu quiser preencher uma xícara, e utilizando uma folha de papel, para eu preencher completamente essa xícara, sem deixar falhas, eu coloco a folha inteira, eu coloco a folha em pedaços. Sem deixar falhas, eu vou colocar a folha em pedaços. Por quê? Quando eu diminuo a superfície de contato, quando eu diminuo o tamanho do papel, eu aumento a superfície de contato, porque eu vou trabalhando em áreas menorzinhas. Eu consigo cobrir todas essas áreas menores. É o que está acontecendo neste quadrado grande, nesses vários quadrados pequenininhos. Eu tenho a mesma área. Se eu juntar esses quadrados pequenininhos aqui, eu obtenho esse mesmo quadrado. Mas como os quadradinhos são menores, eu consigo aumentar a superfície exposta, tá?
Então, isso é superfície de contato. Quem que vai se oxidar mais rapidamente? Quem é que vai... quando eu falo de oxidação, estou falando da corrosão, né? Quem é que vai sofrer uma corrosão maior? Uma chapa de metal ou um bombril, por exemplo? Tá vendo que o bombril, ele contém limalhas de aço. Então, essas limalhas são superfícies menorzinhas. Quando você começa a cobrir esse bombril, eu consigo ampliar minha superfície de contato, eu consigo cobrir um espaço maior do que se eu colocasse essa chapa de aço inteira. Então, quem vai se oxidar mais rapidamente é o bombril. Eu tenho a mesma massa dos dois, só que eu tenho uma área muito maior pelo bombril, tá? E por fim, os catalisadores ou inibidores. Os catalisadores, então, são substâncias que, quando presentes, elas podem aumentar, eu estou falando de catalisador, ou diminuir quando eu falar de inibidor, inibe a reação, a velocidade das reações químicas, tá? Qual é a grande vantagem? Esses catalisadores ou inibidores, eles não são consumidos, eles participam da reação, tá? Mas eles não são consumidos, eles se mantêm intactos ao final da reação, tá? Eles encontram, o que eles fazem? Eles encontram caminhos alternativos de maior ou de menor energia de ativação. Então, eu tenho aqui, se eu tiver a minha reação química normal, ela vai ter aqui, ó, vou passar daqui para cá, tá vendo? Eu tenho A, ó, meu caminho A, vai reação química, vai vai gerar o complexo ativado e vai formar o produto. O que o catalisador faz? Não vou fazer esse caminho todo. Eu vou encontro caminhos alternativos, tá vendo aqui? Eu crio outra rota. Então, eu tenho energias de ativação menores. Quando eu somo essas energias de ativação, elas não dão o mesmo valor da energia de ativação principal, tá? Então, eles atuam propiciando uma rota alternativa. A variação da entalpia é sempre a mesma, porque a variação de entalpia é estado inicial e estado final, isso não muda. O catalisador não elimina o caminho A da reação, ele só possibilita um caminho B, um caminho alternativo. E como o novo caminho envolve energias menores, praticamente toda a reação ocorre aí por este caminho. Porque o que é mais fácil? Pensa, você vai preferir dar uma volta ao mundo gastando muito mais energia, se você pode ir em linha reta gastando menos energia. Ele sempre vai preferir o que é mais fácil, né? Então, quando a gente tem o catalisador, as moléculas vão preferir fazer esse caminho mais fácil, que é o caminho onde eu gasto menos energia, eu demando menos trabalho, tá? A concentração dos reagentes. Como é que elas vão influenciar? Eu tenho aqui a primeira situação de A gerando B. A segunda situação, eu estou dobrando a concentração de B, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou ter A gerando B e B gerando A da mesma forma. Quando eu dobro a concentração de B, o número de colisões aí vai dobrar. Eu vou ter A se chocando em dobro com B. Uma terceira situação, eu vou dobrar o A e dobro o B. O número de colisões aí vai aumentar 4 vezes. E quando eu aumentar o A, triplicar o A e dobrar o B, o número de colisões aumenta 6 vezes. Então, o que essa concentração faz? A velocidade da reação ela vai sempre diminuir com o passar do tempo. Então, a velocidade da reação ela vai diminuir quando as concentrações dos reagentes diminuírem. No início, eu tenho uma concentração alta dos reagentes, então os choques vão estar ali, ó. Conforme esses reagentes vão sendo consumidos, a concentração deles vai diminuindo. Então, o que vai acontecer com a velocidade? Ela também vai diminuir, tá? Então, os dados cinéticos são geralmente obtidos a partir da velocidade inicial da reação, tá? Porque é inevitável que toda a velocidade vai diminuir com o passar do tempo, porque os reagentes estão sendo consumidos. Então, quanto maior a concentração, resumindo, né? Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Então, um resuminho aqui, um mapa mental, os fatores que alteram a velocidade da reação, a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. A concentração, também quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação.
A superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Como que eu aumento essa superfície de contato? Diminuindo a área. Eu tenho a mesma área, mas eu transformo essa área em pedaços menores. Eu secciono essa área, promovo divisões dessa área. Nós temos a pressão, não falei da pressão, mas a temperatura, ela influencia diretamente na pressão e vice-versa. Então, também, quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Então, eu tenho aqui um pistão lá no alto, e se eu afundar esse pistão, diminuir o espaço, aumentando essa pressão, se eu diminuir o espaço, o que vai acontecer? As moléculas vão se chocar cada vez mais, então aumenta a velocidade da reação. Aí a natureza dos reagentes. O estado gasoso, eles estão mais livres, então a velocidade tende a ser maior do que no estado líquido, principalmente do que no estado sólido, né? Então, quanto maior a força das ligações, a quantidade para serem rompidas, mais lenta vai ser a reação. E nós temos o catalisador, que serve, então, que cria, então, um caminho alternativo de energia de ativação e faz com que, então, essa velocidade da reação aumente, né? Então, o catalisador altera o mecanismo da reação, ele diminui a energia de ativação, mas não altera a variação de entalpia, porque a variação de entalpia é estado final inicial, ele aumenta a velocidade da reação química, não é consumido e não altera o rendimento da reação. Ele não altera nada. A única coisa que ele faz é criar esse caminho alternativo com uma menor energia de ativação, demandando uma menor energia para essa reação acontecer. E é por isso que essa velocidade é maior. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau.